Uma antiga liderança rural dizia que o que dava valor ao campo de atividade dela, a área agrícola, era o fato de que não há nada que você possa estar olhando que não tenha vindo do solo. Mesmo o chip sofisticado da engenhoca eletrônica mais refinada, a matéria-prima dela vem do solo. Esse reconhecimento da importância do solo, às vezes, nem sempre se manifesta na atividade que é desenvolvida na produção de alimentos, embora não comamos chip, a gente precisa de alimento. Há, inclusive, quem defenda o fato de que na divisão internacional, na nova divisão, na nova ordem econômica mundial, talvez nos caiba o papel de provedores de alimentos do mundo, enquanto a China vai ser a fábrica do mundo e a Índia vai ser o parque de serviços. São considerações que são provocativas a propósito da nossa conversa de hoje, porque nós vamos conversar com o presidente da Sociedade de Engenheiros Agrônomos do Espírito Santo, o engenheiro agrônomo José Adilson de Oliveira. Adilson, é por aí, né? Tudo, esse terno, esse broche, tudo deriva de produtos que foram extraídos do solo, né? Essa lida com o solo que dá a ciência de vocês, de uma certa maneira. Eu quero saber de você o seguinte, Adilson, o engenheiro agrônomo, ele é um profissional decisivo, fundamental para o desenvolvimento da agricultura. Aqui no Espírito Santo ele está conseguindo cumprir sua missão, ou seja, ajudar o produtor a ter incremento de produtividade, realizar uma agricultura sustentável, prover assistência técnica ao produtor, enfim? Eustáquio, eu não tenho a menor dúvida disso, não só no Espírito Santo, como no Brasil. Agora, obviamente, acredito que ainda em um nível que nós podemos contribuir muito mais, né? Hoje, provavelmente, cerca de 30% das propriedades rurais do Estado do Espírito Santo apenas estão conseguindo ter algum tipo de assistência técnica vindo do setor público ou da área privada. E nós temos espaço para fazer com que isso cresça de uma maneira exponencial e trazendo retorno positivo para a sociedade capixaba brasileira. O que você está me informando é que do conjunto de 100 propriedades que tem, nós só temos 30 assistidas. Ou seja, atuando sob a égide da ciência agrária. Aproximadamente isso. Cerca de metade através do serviço público e a outra metade através das diversas áreas e as diversas circunstâncias de trabalho particulares, ou contratados, ou empresas particulares de prestação de serviço. Então tem um vasto campo pela frente. Tem um vasto campo. Para te dar um exemplo, Santa Catarina já está conseguindo alcançar um percentual de 60%. E essa é a nossa proposta, de fazermos uma revolução pacífica no campo. Se a gente conseguisse investir maciçamente em assistência técnica e extensão rural, tanto na área pública quanto na área privada, nós já temos um nível de tecnologia bastante avançado em diversas culturas, no café conilon, no mamão, abacaxi, banana, morango e diversas outras culturas que nós poderíamos melhorar de maneira bastante substancial a produtividade do homem do campo, aproximando aqueles de menor produtividade daqueles que estão no topo da pirâmide. Aumentando a produtividade média. Exatamente. É o que eu chamo de diminuir a diferença do nível tecnológico entre os diversos segmentos de produtores rurais. Salvo engano, Adilson, o governador Renato Casagrande tem graduação em agronomia, né? Ele é, até onde eu sei, ele é engenheiro florestal e é advogado. Ah, engenheiro florestal. Engenheiro florestal. Mas tem uma formação parecida, faz parte das ciências agrárias, né? Nosso companheiro de grupo de área de trabalho. Né? O Adilson, de certo modo, foram vocês da agronomia que anteciparam o discurso ambiental, né? Só que a coisa não correu exatamente da maneira como vocês entendiam que deveria ser. Exato, Palhares. A nossa entidade, ela foi fundada em 58. Então, nós em abril deste ano fizemos 54 anos de trabalho prestado ao Estado do Espírito Santo. A Sociedade dos Engenheiros Agrônomos, ela foi pioneira, ela foi precursora eu diria que de todos os debates importantes para a agricultura, para o agronegócio capixaba de uma maneira geral. Tanto da agricultura familiar quanto da agricultura empresarial, nós sempre participamos. Desde as discussões a respeito da área climática, lá no passado, sobre a seca, se a seca era por causa do desmatamento ou não, se o desmatamento causava que tipo de interferência, trouxemos especialistas, provocamos esse debate, participamos depois nas questões ambientais, participamos na questão da diversificação das culturas, né?
para tentar solucionar aquele problema da lacuna que o café tinha deixado depois da erradicação. Então, nós sempre tivemos à frente discutindo isso aí junto com o setor público e com a iniciativa privada. Logicamente, na área ambiental, a gente tem restrições aos caminhos que foram tomados e a situação que se encontra até o momento, né? Nosso entendimento, as coisas tomaram um rumo um pouco diferente daquilo que se idealizou no passado, né? Hoje, a gente entende que é muito papel e pouca ação, né? Então, se joga... E no meio disso, o pequeno produtor penalizado. Exatamente, porque com essa mudança agora com o novo Código Florestal, você não tenha dúvidas que os setores envolvidos com isso, principalmente o setor de controle, eles vão fazer uma exigência e já estão começando, alguns até, no meu entendimento, assodadamente, né? Já estão começando a fazer recomendações de exigências com o produtor, antes mesmo dessa lei ser sancionada de fato, ser corrigida esses vetos, de ser feito o decreto regulamentador, já está tomando algumas providências que, no meu entendimento, adiantadas, intempestivas e com prejuízo muito grande para o produtor, porque ele não tem quem o oriente adequadamente sobre isso. Um exemplo, Adilson, por exemplo, de exigências que você acha que são prematuras ou impertinentes? A própria posição do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e de algumas áreas de Minas Gerais, que hoje já estão fazendo exigências junto aos cartórios de registro de títulos, de registro de propriedades, de que você já faça a averbação da reserva legal para qualquer movimentação de terra que você faça, seja até uma retificação de área. Quer dizer, no nosso entendimento, isso aí é exagerado nesse momento, é inoportuno nesse momento, né? Nós precisamos de esperar a solução definitiva para o Código, né? Se os vetos que a presidente vão ser aceitos pelo Congresso Nacional, se vão ser discutidos, né? O decreto regulamentador, como isso será operacionalizado na prática. Hoje nós não sabemos nem como vai ser feito o cadastro ambiental rural. Há informações de que será feito baseado em um que foi tentado no passado e que essa lei foi revogada, mas não se sabe ao certo como será feito esse cadastro ambiental, como será feito o plano de recuperação ambiental. Tudo isso ainda está no campo das conjecturas, né? Mas as exigências são factuais. Ou se você for hoje comprar uma propriedade ou fazer uma retificação de área, você vai encontrar essa recomendação no cartório. Em 9 minutos, nós estamos conversando com o presidente da Sociedade dos Engenheiros Agrônomos do Espírito Santo, José Adilson de Oliveira. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o presidente da Sociedade dos Engenheiros Agrônomos do Espírito Santo, José Adilson de Oliveira. Adilson, você falou a respeito dessas exigências, digamos assim, diríamos extemporânea no curso da regularização das coisas, né? Sempre se amaldiçoou a questão do burocrata que não distingue o pé de alface do pé de couve e estabelece prescrições e normas a respeito de uma realidade que ele absolutamente não conhece. Parece que vocês estão sentindo isso na carne. Agora, o que me intriga é o seguinte: várias atividades exigem a tutela do conhecimento científico, né? A prática da medicina, uma construção, né? O exercício do próprio jornalismo agora está um pouco desvinculado, está um pouco liberada a questão, mas sempre se exigiu essa tutela do conhecimento científico. Na área da agricultura, não, né? Não, Palhares, é a única atividade em que você pode praticar livremente. E essa é uma das bandeiras de luta da nossa entidade e esperamos, né, estamos com a sinalização positiva de contar com o apoio do Conselho Regional, porque isso já está na legislação, de que a gente precisa de ter um responsável técnico pelas propriedades rurais. Mas isso significa, no nosso entendimento, um custo a mais para o produtor? Não, não é essa a proposta. Não necessariamente. Não né? necessariamente. Nós temos metodologias de extensão rural, na formação acadêmica de todos os profissionais da área das ciências agrárias, seja engenheiro agrônomo, seja engenheiro florestal, seja os demais colegas de outras profissões correlatas,
Nós temos técnica para lidar com isso, em que você pode fazer de maneira coletiva, em pequenos grupos de associados, em cooperativas, de forma que a gente assista esse produtor rural. Porque o produtor tem uma coisa que dificilmente o urbano, que não é do meio rural, vai entender. O produtor rural, ele é um herói por natureza, né? Porque ele enfrenta as adversidades contra as quais ele não tem arma para combater. E ele faz tudo aquilo que ele tem conhecimento, mas ele não consegue acompanhar a evolução da tecnologia, né? Que hoje se multiplica a cada segundo, você sabe melhor do que eu que estou no meio de comunicação. Então, o nosso sonho é que cada produtor rural do Estado do Espírito Santo, as 105 propriedades rurais do Estado do Espírito Santo, tivesse a oportunidade de ser atendida por um profissional competente, por um profissional que ajude o produtor a aumentar a sua produção de forma que possa pagá-lo, pagar os encargos sociais e ainda ganhar dinheiro gerando impostos e facilitando para todo mundo. É uma revolução pacífica, conforme eu te disse no início, e que, no meu entendimento, todos os segmentos sairiam ganhando. O governo, o produtor, a sociedade como um todo, porque todos nós teríamos uma responsabilidade sobre o alimento que chega na sua mesa, que hoje a gente não sabe como ele foi produzido e de que forma ele chegou à sua mesa, com raríssimas e honrosas exceções de algumas propriedades que já têm a certificação. O Adilson, vocês têm interlocução? Vocês conseguem encaminhar uma agenda dessa com os setores ditos competentes ou responsáveis no âmbito estadual? Nós temos. No meu entendimento, ainda é muito tímida, né? Apesar de alguns postos chaves hoje da política estadual serem ocupados por profissionais colegas, por profissionais da nossa formação, nós ainda entendemos que essa interlocução é tímida. A gente ainda não é ouvido da maneira como nós gostaríamos de contribuir. Eu acho que se a gente tivesse uma construção mais profissional do ponto de vista produtividade e menos política, não tenho a menor dúvida de que nós teremos um resultado muito mais satisfatório. A gente pode identificar, então, no grande entrave ao incremento da produtividade agrícola no Espírito Santo, essa rarefação, essa ausência, essa falta de uma assistência técnica e da extensão rural? Eu te responderia falando um pouco o inverso. Eu diria para você que eu posso lhe provar que aonde a assistência técnica, aonde a tecnologia, aonde a transferência de tecnologia chegou, o resultado é comprovado, né? Vou te citar, por exemplo, a excelência das nossas excelências, café Conilon. A média da produtividade do café Conilon no Estado do Espírito Santo na última safra foi, segundo os dados divulgados pelos órgãos competentes, foi de 36 sacas por hectare. E é uma produtividade extraordinária, que há poucos anos atrás era de 20 sacas, 25. Mas nós temos produtores no Estado do Espírito Santo, na região norte do estado, em Jaguaré, por exemplo, que produz 150 sacas por hectare. Você pode pensar, mas isso é um expoente. Tá, vamos conversar objetivamente. 70, 80 sacos de café Conilon por hectare hoje, empresarialmente, não se pode pensar numa produtividade menor. Por que que esses produtores conseguem produzir isso e outros não? Porque alguém o ajudou a conquistar essa tecnologia. Ele usa clones adequados, ele faz o tratamento adequado, ele faz a irrigação, ele faz a adubação correta, ele faz as correções adequadas, ele combate pragas e doenças. Ou seja, ele tem as práticas agrícolas adequadas para se chegar nessa produtividade. Aí eu te pergunto, se todos tivessem a mesma oportunidade, seguramente nós teríamos um percentual muito maior, sem desmatamento, sem fazer absolutamente nada contrário às normas que os tempos atuais exigem do ponto de vista ambiental. Adilson, infelizmente nosso tempo está esgotado, nós temos uma agenda um pouco mais ampla para debater com você, inclusive inadiável, que inclui a questão dos agrotóxicos. Numa outra oportunidade esperamos tê-lo aqui para tratar especificamente deste assunto dos agrotóxicos. Por enquanto eu agradeço e muito
a sua presença aqui no 9 Minutos. Será uma satisfação, como foi uma satisfação participar, a classe agronômica, em nome da classe agronômica, eu lhe agradeço a oportunidade e continuo te desejando o sucesso de sempre. Grato a Deus. Em 9 minutos nós contamos com a presença do presidente da Sociedade dos Engenheiros Agrônomos do Espírito Santo, José Adilson de Oliveira. Até já. Sou passageiro.